pessoal? Então vamos seguir a correção agora com o exercício número 3, certo? Exercício número 3 pede para localizar os números racionais abaixo na reta numérica, né? Então, número 0,5, número 1, 0,7 décimos, menos 2,7 décimos, menos 3,5 décimos, 3,2 décimos, né? Vou começar aqui, ponto 0 já está marcado para vocês. Então, números que vocês precisam localizar, o número menos, vou começar com os números positivos, tá? Então, o número 0,5, primeiro eu vou fazer todos os positivos, depois eu vou mostrar todos os negativos. Então, aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Então, localiza e marca, tá? E aí tem o número 3,2. Então, ó, 1, 2, 3, 3,1, 3,2. Pronto, localizamos todos os positivos. Agora vamos para todos os negativos. Então, os negativos, menos 1, aí tem o menos 2,7. Então, ó, menos 1, menos 2. Menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3, menos 2,4, menos 2,5, menos 2,6, menos 2,7, que é a resposta. E aí também tem o ponto menos 3,5. Então, aqui é o menos 3. Menos 3,1, menos 3,2, menos 3,4, menos 3,5. Então, menos 3,5. Perguntas sobre este exercício. Alguém tem dúvidas? Certo, vamos seguir para o exercício. Exercício número 4, então. Qualquer coisa é só vocês me falarem, tá? 4. Durante uma corrida de 20 km, após 40 minutos de prova, 4 atletas percorreram parte do percurso total conforme os dados a seguir. Então, né, Mauro percorreu 1/5, Paula percorreu 5 décimos, Jorge percorreu 2/5 e Gisele 3 décimos. E aí, pede para vocês localizarem, eu acho, se não me engano. Deixa eu baixar aqui, diminuir o zoom um pouquinho. E aí pede para vocês aqui, ó, representarem nessa figura a posição que cada atleta ocupa na pista, né? Em relação da primeira atleta, do nome de cada um deles. É para colocar a primeira letra de cada atleta, depois responda as questões propostas. Para localizar números fracionários na reta, nós precisamos encontrar a forma decimal de cada um deles. Então, eu vou calcular a forma decimal do Mauro, a forma decimal da Paula, a do Jorge e a da Gisele. Para isso, eu vou precisar dividir as frações para encontrar o número na forma decimal. É sempre assim que vocês encontram os números na forma decimal, é dividindo. Então, o primeiro número que vocês vão precisar dividir, que é a localização do Mauro, que vai ser representada pela letra M, porque é só para representar pela letra inicial, então a localização do Mauro é de 1/5 do percurso. Então, ele já percorreu 1/5. Então, vai ser 1/5, que é igual a 1 dividido por 5. 1 é menor do que 5, então eu coloco um 0 no quociente e um 0 aqui na frente. 2 vezes 5 é igual a 10, 10 menos 10 é igual a 0. Portanto, a localização do Mauro é 0,2, certo? Da Paula, a localização é 5 décimos. Portanto, eu tenho 5 dividido por 10. 5 é menor do que 10, então eu coloco 0 aqui na frente e o 0, aqui, certo? Número que eu multiplico por 10 para o resultado ser 50 é o número 5. Então, 10 vezes 5, 50, resta 0. Então, a localização da Paula é de 0,5 do percurso, tá? 0,5. Agora, a localização do Jorge. O Jorge já percorreu 2/5 do percurso, certo? Então, 2/5 do percurso, eu vou fazer 2 dividido por 5, né? 2 é menor do que 5, então eu coloco um 0 aqui na frente e uma 0, aqui. Número que eu multiplico por 5, que o resultado é o 20, é o número 4, 20 menos 20 é igual a 0. Então, o percurso do Jorge é de 0,4
4. Tá vendo? E da Gisele, ela já percorreu 3 décimos. A Gisele, que é o G. Então, eu vou fazer 3 dividido por 10. 3 é menor do que 10, acrescento 0 na frente e 0, aqui. Número que eu multiplico por 10 para o resultado ser 30 é o número 3. 3 vezes 10, 30. 30 menos 30, 0. Portanto, o percurso percorrido pela Gisele foi de 0,3. 0,3. Agora, a gente tem que ir ali na reta numérica e localizar esses pontos. O 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5. Então, vamos lá. Começando a localização a partir da onde tem um moço que tá correndo aqui, ó. Tá vendo? Tem um homem correndo aqui no comecinho, ó. Tá vendo no desenho? Então, ó, 0, considerem aqui 0. Então, ó, 0, 0,1, 0,2. O M de Mauro. 0,3. Então, 0,2, 0,3. O G de Gisele, né? Depois, 0,4 é o J de... esqueci o nome. E o P, também que esqueci da Paula. Então, ó, J, deixa eu esquecer o nome do povo. Mas é que tá inicial, tá bom? Então, M, G, J e P. Alguém tem dúvida na localização desses pontos? Não. Após 40 minutos de prova, quem está na frente? Então, quem está na frente é a Paula, tá? Então, P de Paula, Paula é que está na frente. Confiram aqui o resultado com a resposta do livro, tá? E aí, aqui vem a pergunta. Paula está a quantos quilômetros do fim do percurso? Bom, a Paula, ela correu 0,5. 0,5 é a metade do percurso. O percurso tem 20 quilômetros. Metade de 20 é 10 quilômetros. São 10 quilômetros. Então, a Paula já percorreu 10 quilômetros, porque ela já percorreu 0,5, que representa a metade do inteiro. Tá bom? Não precisa realizar os cálculos dessa forma aqui. Quem colocou não tem problema, tá bom? Mas vocês entendem que 5 décimos é igual a 0,5, que é igual a metade do inteiro. Alguém tem dúvida disso e gostaria de perguntar? Não. Tá. Então, exercício 5, construa uma reta numérica para cada item e localize os pontos indicados nas abscissas. Então, aqui vocês vão construir uma reta numérica e localizar o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, certo? Então, ponto A, ponto D, ponto C e B. Aí tem algumas frações, né? Fração tem que dividir, não tem jeito. Mas vamos primeiro para o ponto A. Então, ponto A, 0. Então, tá aqui. É menos 3,3. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, 3,1, 3,2, menos 3,3. Esse é o ponto A. O ponto B é uma fração que está localizada exatamente aqui. Se vocês pegarem o número 7, 7 dividido por 2 é igual a 3,5. Alguém deu diferente de 3,5 e gostaria que eu armasse a continha? Se precisar, eu armo, não tem problema. Eu só estou perguntando pra gente poder ir um pouquinho mais rapidinho. Alguém quer que eu arme? Sim ou não? Responda, por favor. Sim. Sim? Tá bom. Então, ó, essa conta, 7 sobre 2, pode fechar, eu vou fazer a continha. Então, 7 sobre 2, lembra? Para localizar na reta numérica, não tem como localizar a partir de fração. Até tem, só que fica mais difícil. É melhor efetuar o cálculo. Então, vamos fazer o ponto B, que é a representação do 7 dividido por 2, tá? Então, 7 dividido por 2, vamos lá. 7 sobre 2, então, numerador 2, denominador. Numerador 7, denominador 2, será igual a 7 dividendo 2 divisor. Então, o número que eu multiplico por 2, que chega mais próximo do 7, é o número 3. 3 vezes 2, 6. 7 tira 6, resta 1. 1 é menor do que o 2, então eu acrescento uma vírgula aqui e coloco um 0 aqui. Número que eu multiplico por 2 para o resultado ser igual a 10 é o número 5. Então, ó, 3,5. 5 vezes 2, 10.
10 menos 10, 0. Então, se vocês forem ver esse valor aqui na reta numérica, o valor de B, então, ó, a partir de 0, 0 tá aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Bem, aqui é o 4, bem na metade de 3 e 4, então tem 3,1, 3,2, 3,4, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 e 3,5, por isso aqui é a localização do ponto B. O ponto C, ponto B, alguém tem pergunta? Gostaria de falar? Certo, ponto C, 13 sobre 5. Então, agora eu vou vir aqui e vou dividir 13 sobre 5, tá? Então, venho aqui, para encontrar a localização desse ponto, eu também preciso escrevê-lo na forma decimal. Então, eu vou fazer 13 quintos. Então, 13 dividido por 5. Então, o número que eu multiplico por 5, que chega mais perto do 13 e não passa, é o número 2. 2 vezes 5 é igual a 10, desce 3. Como o 3 é menor do que o 5, eu coloco uma vírgula aqui e acrescento 0. Aí o número que eu multiplico por 5, que o resultado é 30, é o número 6. 6 vezes 5 é igual a 30, 30 menos 30 é igual a 0. Portanto, 13 quintos é igual a 2,6 décimos. Aí vocês vêm aqui na reta numérica também representam. Então, ó, 0, 1, 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 e aí marca o ponto C. Ponto D já foi passado para vocês como forma de número decimal, então fica 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Perguntas. Alguém gostaria de perguntar sobre a alternativa A? Certo, vamos para a alternativa B, então. Vou fazer com vocês também pontinho por pontinho. A alternativa B começa a partir do ponto E, né? Então, vamos a começar a partir do ponto E também, certo? Então, aqui, ó, eixo 0. O ponto E já é dado como forma de número decimal, que é menos 0,5. Então, lado esquerdo, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Esse é o ponto O. Ponto F é o resultado da divisão de 3 por 2 negativo. Então, vamos dividir também. 3 dividido por 2 para ver quanto dá na forma de número decimal, para daí, então, poder representar esse valor na reta numérica. Então, vai ficar 3, é menos 3 sobre 2. Então, vai ficar... Então, vai ficar 3 dividido por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 3 menos 2 resta 1. 1 é menor do que 2, acrescenta vírgula, coloco o 0 aqui na frente. O número que eu multiplico por 2, que o resultado é igual a 10, é o número 5. 5 vezes 2 é igual a 10, 10 menos 10, 0. Portanto, a representação da fração menos 3 sobre 2 será menos 1,5 da forma decimal, a representação dessa fração. Então, ó, tá vendo, ó? Menos 1, menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, menos 1,4, menos 1,5, ponto F. Agora, vamos para o ponto G. Ponto G tá aqui, ó. É a representação do número decimal, né, da fração 9 sobre 2. Então, novamente, a gente vai ter que dividir, vai fazer 9 dividido por 2 para ver qual é a forma decimal de escrita dessa fração, que é 9 sobre 2. Então, vamos lá agora para essa representação. Menos 9 meios, menos 9 sobre 2. Então, 9 dividido por 2. Número que eu multiplico por 2, que chega mais perto do 9 e não passa, é o número 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 9 tira 8, resta 1. 1 é menor do que o 2, então eu coloco uma vírgula aqui e um 0 aqui. Número que eu vou multiplicar por 2, que o resultado é igual a 10, é o número 5. Então, 5 vezes 2, 10, menos 10, 0. Portanto, a representação da forma decimal do número menos 9 sobre 2 será menos 4,5. E aí é só vir aqui na reta numérica e localizar a partir do ponto 0, né? Então, o ponto 0 está aqui,
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4,1, menos 4,2, menos 4,3, menos 4,4, menos 4,5. Esse é o ponto G. Aí tem o ponto H, que é 5 sobre 2. 5 dividido por 2, eu vou fazer aqui para vocês também, é igual a 2,5, tá? Mas eu vou fazer só para nós sabermos que a resposta dela é em forma de número decimal, tá bom? Só para demonstrar para vocês também, vai fixando divisão. Divisão de mais nunca é problema. Então, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 5 tira 4, resta 1. 1 é menor do que 2, coloca vírgula, acrescenta 0. 5 vezes 2, 10, menos 10, 0. O número que representa 5 sobre 2 é o número 2,5. Então, procura a localização do número decimal 2,5, tá? Então, aqui 0, 1, 2, 2,1, 2,3, 2,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Resposta 5 sobre 2. Alguém gostaria de perguntar sobre o exercício? Certo. Exercício número 6 agora. Na reta estão localizados os pontos A, B e C. Sabendo que as unidades estão divididas em partes iguais, determine na forma de fração irredutível o número decimal, o número racional correspondente a cada um desses pontos. Então, vocês vão ter que representar o número decimal do ponto A, do ponto B e do ponto C, certo? Então, primeira coisa, vamos observar o ponto A. O ponto A está localizado, primeiro que é um número negativo, está para esse lado, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Então, o número na forma decimal do ponto A será o número 0,7, menos 0,7 décimos, ou menos 7 décimos, tá? Então, vamos escrever esse número na forma de fração irredutível. Então, menos 0,7 décimos. Esse aqui é o ponto A, tá? Então, primeiro vamos escrever em forma de fração. Menos, o traço da fração, 7, numerador, uma casinha depois da vírgula, um zero e coloca o número 1. Então, essa fração não tem mais o que fazer, reduzir, porque o número 7 já é um número primo, não tem como, ela já está escrita na forma irredutível. Então, eu não preciso escrever lá na forma irredutível, porque ela já está, eu não preciso fazer mais nada. Essa já é a localização do ponto A. O ponto B é um número positivo, certo? Então, o ponto B está aqui, ó, 1, 1,1, 1,2, tá vendo? É um número positivo. O zero está aqui, está para o lado direito. Então, a representação de 1,2 na forma decimal. Vamos ver como fica, tá? Então, agora o ponto B. Ponto B, que é 1,2 décimos positivos. Então, traço da fração, coloco aqui, número 12. Casas depois da vírgula, 1, coloco um 0 e o 10. Pronto. Essa fração é possível reduzir ainda porque ela tem números pares. Então, eu vou dividir por 2 o numerador e por 2 o denominador. 12 dividido por 2, 6. 10 dividido por 2, 5. Aqui ela está escrita na forma irredutível. Perguntas? Se alguém quiser perguntar, gente, pode me interromper e falar, tá bom? Então, ó, C, aqui, 0, negativo também, ó, menos 1, menos 1,5, menos 1,6, menos 1,7, menos 1,8, menos 1,9. Portanto, esta fração escrita na forma irredutível, menos 1,9 décimos, será igual a menos, porque tem menos, então tem que colocar o sinal de menos, traço da fração, 19, um zero depois da vírgula, um 0 e 10. Então, ficou 19 sobre 10. Perguntas, alguém tem?
Então, ponto A, ponto B e ponto C, certo? E aí, vamos seguir a correção aqui. Eu não sei se tem mais exercícios, acho que acabou. Sim, acabou os exercícios, então agora eu vou encerrar a parte do vídeo, a parte da aula que é somente de correção, tá bom?